Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos estar falando com vocês, vamos fazer uma revisão das propriedades da potenciação. Então, primeiro que nós vamos ver das propriedades da potenciação vai ser o produto de potência de mesma base. A definição: repete-se a base e soma-se o expoente. Então, aqui eu tenho a minha base é A, os expoentes é M e N. Eu vou repetir a base A e vou somar o expoente. Quando eu tiver uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar o expoente. Na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma o expoente, que eu tenho 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado, que é igual, vou repetir a base 2 e vou somar o expoente, 3 mais 2, que vai dar 2 à quinta potência, que é igual a 32. Então, na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma expoente. A divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base e vou subtraem os expoentes. Repete-se a base e subtrai o expoente. A minha base aqui, ó, base A dividido. M e N é o meu expoente. Então, eu vou repetir a base A e vou subtrair o expoente, ó, M vezes N. O exemplo, 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 2, 3 menos 2, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, na divisão de potência de mesma base, base esse número aqui de baixo, eu vou repetir a base e vou subtrair o expoente. Na potência de potência, um número que está elevado ao expoente e novamente elevado a um outro expoente. Definição: mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Aí eu tenho aqui, ó, o A está elevado a M e os dois, o A elevado a M está elevado a N. Então, isso aqui é chamado de potência de potência. Então, eu vou manter a base, repetir a base e vou multiplicar o expoente, ó, M vezes N. Mantém a base, multiplica expoente. Potência de potência, mantém a base, multiplica expoente. Eu tenho 2, o 2 está elevado ao quadrado, e o 2 elevado ao quadrado está elevado à terceira potência. Então, eu vou fazer, ó, 2, vou manter a base, repetir a base, e vou multiplicar o expoente. 2 vezes 3, 2 está elevado à terceira, então vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. 2 à sexta potência é igual a 64. A distributiva em relação à multiplicação. Ó. A definição: multiplica-se as bases e mantém-se o expoente. Então, quando eu tenho bases diferentes na multiplicação, aí eu vou repetir essas bases, ó, base A, base B, base C. Como o expoente delas é o mesmo, eu vou manter esse expoente, ó. A elevado a N vezes B elevado a N vezes C elevado a N. Vai ser igual a A vezes B vezes C elevado a N. Essa propriedade é chamada de distributiva em relação à multiplicação. Aí eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 4 elevado ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 4 vai dar 24. 24 ao quadrado, 576. A distributiva em relação à divisão. Aqui nessa aqui, ó, o expoente é o mesmo. Por isso, eu repeti a base e levei o expoente. Em relação à divisão, aqui eu tenho, dividem-se as bases e mantém-se o expoente. Dividem-se as bases e mantém o expoente. Então, a minha base aqui, ó, é A e B. A elevado a N dividido por B elevado a N. Então, eu vou ter aqui, ó, A sobre B elevado a N.
Vou pegar essa base e vou levar a um único expoente. Tá vendo que aqui os dois, ó, estão elevados ao mesmo expoente, ó, n e n? Então, eu mantive a base aqui, repeti essa base e coloquei eles elevado a um único expoente. Exemplo, 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Então, ficou 2 sobre 3 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2 e 3 vezes 3, que vai dar 4 nonos. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Então, na distributiva em relação à divisão, eu tenho a base é diferente, o expoente é igual. Vou repetir a base e elevar ao mesmo expoente. A potência com expoente negativo. Seja A um número real diferente de zero e N um número natural. Chamamos de potência de base A e expoente menos N, ou expoente negativo. O número A elevado a menos N, que é o inverso, que é o número inverso de A elevado a N. Então, se meu expoente é negativo, aí ele é o inverso de um número com expoente positivo. Ou inverte-se a base e troca o sinal do expoente. Aqui eu tenho A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Eu vou inverter essa base, lembrando que todo número inteiro tem 1 no denominador. Quando eu virei esse número, eu inverti esse número, o 1 apareceu. 1 sobre A elevado a N. Então, se eu tenho uma potência com expoente negativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base e vou trocar o sinal do expoente. Exemplo aqui, ó. Expoente positivo, 3 à quarta potência, é igual a 81. Aí, se eu tiver 3 elevado a menos 4, como é que vai ficar? Se eu tiver 3, primeiro eu vou inverter essa base, que estava 3, vai virar 1/3, e vou trocar o sinal do expoente, que estava menos 4, ficou 4. Inverti a base, troquei sinal do expoente. Aí, 1 à quarta potência é 1 e 3 à quarta potência é 81. Então, o número com expoente negativo, eu vou fazer o quê? Inverter a base e vou trocar o sinal do expoente e calcular a minha potência. Número com expoente negativo, vou inverter a base e vou trocar o sinal do expoente e vou calcular. 1 à quarta potência, 1 e 3 à quarta potência, 81. As propriedades da potenciação, nós vimos para a gente entrar no conteúdo nosso, que é função exponencial, que nós vamos estar estudando nessa primeira parte desse bimestre. Então, ó, toda relação de dependência em que uma incógnita depende do valor da outra é denominado função. Então, o que é uma função? É a relação de dependência em que uma incógnita depende do valor da outra. A função exponencial também possui essa mesma relação de dependência, com a diferença de que sua parte variável, representada por x, se encontra no expoente, como nos exemplos a seguir. Então, nós vamos estar estudando função exponencial, e aqui eu tenho uns exemplos de função exponencial. Ó. Y igual a 3 elevado a x. 3 é base, x é expoente. Então, toda vez que nós encontrarmos um número em que o expoente for uma variável ou uma incógnita, é chamado de função exponencial. Y igual a 3 elevado a x, y igual a 2 elevado a x mais 8, y igual a 0,2 elevado a x, y igual a 12. Y igual a 12 elevado a x. Então, o expoente é uma letra, no nosso caso aqui o x. Então, a nossa variável, a nossa incógnita vai estar no expoente. Isso é uma função exponencial, onde, como está falando aqui, ó, a função exponencial possui essa mesma relação de dependência, com a diferença de que
sua variável, sua parte variável, representada por x, se encontra no expoente. Então, a variável x se encontra no expoente, por isso é chamado de função exponencial. E a lei de formação de uma função exponencial. A lei de formação de uma função exponencial indica que a base elevada ao expoente x precisa ser maior do que zero e diferente de 1, conforme a anotação aqui nós temos, ó. F de R em R tal que y seja igual a A elevado a x. A é base, x é expoente. Sendo que o a base, precisa ser maior do que zero, quer dizer, positiva, e o A precisa ser diferente de 1. O A não pode ser 1. Então, o a base, tem que ser maior do que zero, positiva, e diferente de 1. Então, por hoje, é só. Nós estamos terminando essa aula. E numa outra aula, vamos continuar com a nossa aula de função exponencial. Bons estudos!